Oi, gente, Roberto Hirubíscaro aqui. A minissérie em 8 capítulos, The Girl from Plainville, é do canal Hulu, que é da Disney. Eu não sei por que esse conteúdo não está no Star Plus aqui no Brasil, tá? Mas enfim, são 8 episódios, eu acho que daria 6, talvez até 4, mas eu vou falar sobre isso um pouco mais depois. E o que eu quero destacar é o trabalho da atriz. Ela é excelente, aquela menina maravilhosa, porque ela tem que passar assim por uma miríade de registros emocionais, né? Desde a, sei lá, quase psicopatia até aquele jeito falsamente doce, insegurança, distúrbios alimentares, enfim, ela tem que segurar praticamente o show nas costas. Embora o moço, né, que faz o papel do Conrad, do Coco, né, também esteja bem. Na verdade, a mãe dele está fantástica, o elenco está bem bom. Só que antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. É uma história verídica, tá? Que resultou em um julgamento, que abriu, inclusive, cujo veredito abriu precedentes dentro da jurisprudência norte-americana e tal. E começa já com, entre aspas, o final de uma personagem. Não o final da minissérie, mas o final de uma das personagens, então não vai ser spoiler, tá? Porque vai ser provavelmente a primeira cena que você vai ver. Esse Conrad, Coco, que é um jovem de 18 anos, ele se suicida. Eles moram em Massachusetts, perto de Boston, aquela região ali. Bom, ele se mata no carro, lá no monóxido de carbono, aquela coisa, e do nada, né, ninguém sabia, aparece uma menina, que é a tal da Girl from Plainville, Plainville é o nome da cidade dela, que é uma cidade que fica 1 hora de distância, que faz um drama enorme porque perdeu o namorado. Então descobre-se que eles tinham um namoro virtual. Nem os pais, nenhum dos dois sabiam, nada. E essa menina então começa a fazer de tudo, assim, e aí você percebe que isso é forçado. Ela tá fazendo demais. E aí o que a série vai fazer é sempre a gente vai estar questionando as motivações, porque uma das finalidades da série não é passar a mão na cabeça dessa menina, né? Ela tem culpa no que ela fez, só que é muito mais complexo do que a mídia pintou, como se fosse uma demônia, né? Ela tem vários problemas, porque o que acontece? Um policial começa a investigar, ele acha suspeito, né, que essa menina está fazendo tanta coisa sem ninguém que soubesse, dando shows assim dramáticos demais, melodramáticos demais, e ele começa a ver as mensagens trocadas no celular e começa a pensar que ela influenciou o garoto a cometer suicídio. Só que no estado lá de Massachusetts, assistir suicídio não era um crime, não estava previsto na legislação. Então aí eles têm que abrir um processo, toda aquela história contra ela. No final das contas viram um drama de julgamento, né? Então a história vai mostrar, depois que a gente tem nos 2 primeiros capítulos, o estabelecimento disso, né? De como que era a personalidade dela, aí a gente vai tendo flashbacks, não em ordem cronológica, a série é coisa moderna, né? Um pedaço aqui, depois na Flórida, em 2012, não sei o quê. Aí você vai vendo a realidade desses dois jovens, que era muito mais complexa do que pode supor uma notícia de tabloide ou as notícias da imprensa, né? Ambos tinham distúrbios mentais, tomavam remédio, problemas em casa o garoto tinha com o pai, ele era cronicamente deprimido, a menina tinha uma fixação doentia pelo seriado Glee. Uma das cenas mais assim arrepiantes é quando ela está treinando em frente ao espelho uma coisa que ela vai falar a respeito do Coco, do Conrad. E aí eles mostram que aquilo é uma cena do Glee, é uma atriz do Glee lá, que acho que um dos atores do Glee morreu na vida real de overdose, parece que houve um tributo, né, na série lá, e essa menina estava falando as mesmas frases, inclusive 2 ou 3 vezes você vai ter números musicais, porque assim, como que eles vão fazer para mostrar essas mensagens de texto? Eles trocaram milhares, não estou exagerando não, de mensagens de texto. Ao invés de colocar na tela, eles colocaram os 2 atores dialogando
as mensagens de texto. Só que se você prestar atenção, na maioria das cenas, eles não estão olhando um no olho do outro, que é para cenicamente representar que eles estavam distantes, né? Que tinha sido feito pela mediação da máquina. Então aí, nessa parte, a menina fica mais complexa ainda. Tá, ela pode ter feito, ela fez errado, só que será que ela não era tão perturbada, né, mentalmente, que ela na verdade não estava achando que estava fazendo um bem para ele? Mas a resposta a minissérie não pode dar, porque isso é uma coisa muito complexa, muito pessoal, mas ela vai jogar essas sementes, né? Ela vai possibilitar inúmeras interpretações para a dinâmica doentia e triste para burro do relacionamento daqueles dois adolescentes. Só que 8 episódios eu achei demais para isso. Então tinha cenas que as coisas começam a se repetir, né? Eu já falei, já sei isso, vocês já mostraram esse ponto. Aí, por exemplo, ou poderiam ser menos capítulos, como eu falei no começo, ou poderia ser, por exemplo, 8, mas, poxa, esses dois jovens moravam tão pertinho, 1 hora de carro. Olha que coisa mais, assim, arquetípica, mais simbólica dessa geração, né? Parece que nunca ocorreu a eles de se encontrar com mais frequência. O relacionamento mediado pela máquina, que inclusive desumaniza. Você está pela máquina, você não está vendo feição nem nada. Poderia ter uma subplot, poderia ter um subtrama discutindo, alguém conversando sobre isso. Então aí você iria deixando a coisa menos repetitiva, tá? Eu gostei da série, achei muito legal, eu maratonei, assim, porque a menina tá ótima e a história é realmente triste, tá? E você vai ver o desenrolar dela, né? Eu não vou falar qual foi o veredito, se ela é culpada, se ela é inocente, o que aconteceu com ela, você veja. Mas, assim, é uma história perturbadora, e eu imagino que quem tem filho adolescente deve morrer de medo dessas coisas, né? Porque você não sabe com quem que seu filho, sua filha estão conversando quando está a porta trancada ou quando está no celular, né? Que é uma coisa que a série também poderia ter discutido. Mas eles focam geralmente mais nessa menina mesmo e nesse moço que tinham assim altas probabilidades. Eles eram doentes, né? Eles tinham problemas emocionais sérios. Só que o moço há uns complicadores, né? Porque eu falei, a série não passa a mão na cabeça dela. Ela realmente fez uma coisa errada e você vai ver por quê, né? Isso eu não posso contar, mas não vai demonizar ninguém. E no caso de ter sido uma série e não, por exemplo, que tem um documentário, dizem que tem um documentário sobre essa história. Eu achei legal o fato de ser uma minissérie, né? Ficcionalização de um. Porque aí eles deram voz ao Coco. Tem bastante tempo dedicado ao menino. Então, a gente conhece o Conrad não apenas como a vítima. Ele, claro, ele foi a vítima, ele morreu. Mas, assim, essa vítima tem uma história, tem uma vida, tinha sonhos, aspirações, problemas e tudo mais. E a minissérie mostra isso. Ela é bem legal e triste. Tchau.